Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Parabéns ao Coralito pela apresentação tão bonita, das crianças vem perfeito louvor. Louvamos a Deus por toda a equipe do Ministério Infantil e pela edificação que recebemos através dessas crianças tão puras. Quero dizer, meus irmãos, que hoje à noite nós teremos aqui a presença do pastor Fábio, se despedindo do Brasil. Ele esteve aqui há um tempo atrás, voltou para a Itália e veio fazer promoção missionária, viajando por várias partes do Brasil. E a sua despedida será aqui em nossa igreja. Então, hoje à noite, eu quero lhe convidar a estar presente para ouvir a palavra de Deus na instrumentalidade do pastor Fábio. Quero também dizer que o pastor Reuel segue ali no estado do Espírito Santo, em treinamento militar pesado, para que em agosto tenha sua formatura. E nós pretendemos, com a graça de Deus, estar lá. Peço aos irmãos que orem por ele, pela vida da Raíza, pela vida do Tomás, da Olívia, da Emília e da Clarice, que se acham ali na cidade de Petrolina. Também peço que os irmãos orem pela vida da Sara e do Derek, seu esposo, que estão ali na América. Hoje é dia das mães e ao final do culto eu quero ter um tempo de oração pelas mães. Pretendo, digo pretendo porque pretendo mesmo, terminar o culto mais cedo, para que você possa almoçar com a sua mãe, ter um tempo com a sua joia, que é a sua mãe. Eu não tenho mais a minha e entendo que é importante expressão de gratidão pela vida da mãe. Então a gente vai ter aqui uma sequência, vou seguir a sequência do assunto que temos já abordado, que é exatamente as engrenagens bíblicas que nos levam ao sucesso. E eu quero hoje ainda trabalhar um pouco mais sobre a questão de propósito ou de visão. Estamos baseando a nossa reflexão no livro de Neemias. Se você puder abrir o livro de Neemias, nós vamos retirar da nossa caminhada nesse tema algumas engrenagens, porque a ideia da engrenagem tem a ver com o fato de que uma engrenagem sozinha ela não tem muito sentido, ela não tem muito propósito. Um pouquinho de grave, por favor. A engrenagem é uma peça que movimenta outra peça. Há vários tipos de engrenagens. Hoje, e já por 2 domingos, nós temos falado sobre a primeira delas, que é propósito, que a gente pode chamar também de visão. Deus deu uma visão a Neemias. Deus deu a ele um propósito. Pode deixar a imagem que estava, irmão. Deu a ele um propósito. E hoje nós não vamos ler o capítulo 1, porque já o fizemos 2 vezes. E na próxima reflexão que teremos, querendo Deus, no próximo domingo, nós vamos trabalhar uma outra engrenagem fundamental que está no capítulo 1. Mas a ideia do propósito que é dado a Neemias, a visão que é dada a ele, que aparece no capítulo 1, nós temos outros elementos que nos ajudam a entender um pouco mais, não só o propósito,
mas as dificuldades inerentes ao propósito, à visão. E eu espero que na palavra dessa manhã, que terá como subtítulo os sabotadores do propósito, ou os sabotadores de uma visão, nós o faremos com o desejo de que você seja ajudado, porque eu estou acreditando firmemente que há muitas pessoas aqui que têm dentro de si sabotadores. Eu vou explicar o que é um sabotador. São pessoas que se auto-sabotam. E essa autossabotagem normalmente vem de pessoas de fora. Pessoas que deram tantas palavras de negatividade, tantas palavras de desestímulo, tantas palavras de desencorajamento, e que ditas repetidas vezes se constituíram em verdades, foram recebidas como verdades, ainda que não sejam, construindo assim uma caminhada que não tem resultado. E é isso que eu quero tratar nessa manhã, em poucos minutos. No capítulo 4 do livro de Neemias, eu pedi a você que, se tivesse oportunidade, lesse o livro de Neemias, pelo menos até o capítulo 6, porque são os capítulos que a gente vai trabalhar ao longo dessas reflexões que temos feito. E hoje eu quero falar sobre os sabotadores do propósito. Vamos orar a Deus? Pai amado, com muito temor, nós nos colocamos diante do Teu trono, pedindo que a palavra que vai ser ministrada traga edificação para a igreja, traga motivação para a igreja, traga direção. Quantas pessoas que sequer sabem qual o propósito que o Senhor tem para a vida delas, e quem não sabe para onde vai acaba indo para onde não deseja, por falta de uma compreensão da importância do propósito, da visão. Pessoas fazem escolhas erradas, tomam decisões equivocadas, e as consequências, elas vêm, e muitas vezes assustadoras, e pior, muitas delas irreversíveis. Por isso, Deus, eu oro para que o Senhor tome a minha mente, que o Senhor tome os meus lábios, que o Espírito do Senhor tome o pregador, que é um vaso falho, limitado, para trazer bênção para esta congregação, em nome de Jesus, amém. Neemias capítulo 4, leio dizendo o seguinte: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira,
na presença dos edificadores. Assim, reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Deixa-me fazer uma pausa aqui. Por que uma igreja consegue conquistar, consegue avançar, consegue realizar coisas inimagináveis, que causam perplexidade, que impactam uma cidade? Aqui está um dos segredos. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Nós, segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, vivenciamos isto em muitos momentos. E eu disse em uma das ocasiões que em muitos momentos da nossa reflexão nós vamos compartilhar experiências práticas vividas por esta igreja. Como é que pôde uma igreja com menos de 200 pessoas, numa cidade que não é rica, aliás, numa cidade que é pobre, e que parece nos vai empobrecendo cada vez mais, como é a realidade do país, de lojas que fecham, de pessoas que estão desempregadas, de pessoas passando por crises financeiras? Como é que é possível nós avançarmos como temos avançado ao longo dos anos? Porque está em um princípio: o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando o coração do povo se inclina a trabalhar, Deus abençoa aquilo que está sendo feito. Prossegue o texto. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Mas o que tocava trombeta estava junto de mim. Você sabe por que é que
o tocador de trombetas ficava junto de Neemias? Porque era a pessoa que potencializava a voz de Neemias. Era a pessoa a quem Neemias dava um comando e ele então tocava a trombeta, e aquela trombeta se constituía na voz de comando de Neemias. Em que versículo eu estou? 19. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com seu ajudante fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um levava as suas armas, mesmo quando ia às águas. Eu quero falar nessa noite, nessa manhã, quero falar nessa manhã sobre os sabotadores do propósito. Só para relembrar, propósito é a visão que você recebe de Deus para algum empreendimento. Foi assim com Neemias. Ele recebeu uma visão. É a direção que devemos tomar, é o caminho que devemos seguir. Propósito também pode ser chamado de visão. Alguém disse que a visão, o propósito, é uma fotografia positiva do futuro. É uma imagem do que você deseja fazer, é uma estaca plantada no futuro. Essas são palavras de John Haggai. John Haggai quem disse isso. No capítulo 29 de Provérbios, verso 18, isso é dito de outra forma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que é profecia, senão uma palavra lançada que tem a ver com o futuro? Propósito é o lugar onde você deseja chegar. É o que você pretende ser para Deus e para as pessoas. O propósito brotou no coração de Neemias através da informação. Lembram-se disso? As pessoas que vinham lá de Jerusalém disseram para ele fez uma pergunta: como é que estão? E eles diziam: o povo está desolado, os muros da cidade estão derrubados. E essa informação que Neemias recebeu no capítulo 1, verso de 1 a 3, se constituíram para ele, essas informações, como um propósito. E eu disse aqui que o propósito nasce através de uma informação, nasce através de uma necessidade. Há pessoas que dizem assim: eu não sei o que é que eu posso fazer na igreja, mas elas se sentem incomodadas com várias coisas que poderiam ser feitas na igreja, e a pessoa sente que poderia dar uma contribuição para a melhoria da igreja, e ao invés de verem esse desconforto como um propósito para elas, se colocam numa condição de crítica, de murmúrio. Então, o propósito vem através da percepção da necessidade, vem através de uma experiência pessoal com Deus.
através de uma experiência pessoal com Deus. Eu falei para o irmão aqui, para os irmãos, que foi lá na Igreja Batista Memorial, em Volta Redonda, num culto de quarta-feira. Eu vou repetir muitas coisas, porque a repetição pelo menos faz a pessoa gravar. Num culto de quarta-feira, eu estava de férias, nossa igreja funcionava, Rua Paulo de Fronten 279, 7 metros de largura, 11 metros de comprimento. Que o culto, a igreja ficava lotada em todos os cultos, porque era muito pequena. E naquele culto realizado naquela igreja, no período de férias, no mês de julho, eu estava ali participando no culto daquela igreja, a convite de um colega pastor. E Deus me falou de uma forma tão forte. Foi uma experiência pessoal. E aquela experiência pessoal entrou no meu coração como um propósito, como uma visão. O propósito também pode vir através daquilo que o Senhor está fazendo na vida de outros. Quantos ministérios têm impactado outros ministérios? John Wesley, Charles Fox, chamado pai do pentecostalismo, foi ele quem associou a glossolalia, ou glossolalia, ao batismo com o Espírito Santo. Foi ele quem associou a ideia de que o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado do falar em línguas, que não é a compreensão desta igreja. Quantos ministérios foram impactados pela vida de William Seymour, naquele chamado avivamento da Rua Azusa? Quantos ministérios e quantos receberam visões de Deus, propósitos para as suas vidas, através de Charles Spurgeon, de Moody, de Billy Graham, John Stott, Nilson Fanini, Russell Shedd, e mais modernamente, quantos têm tido visões de Deus para o seu ministério através do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, entre outros. Porque o ministério de outros impactam o nosso ministério, alargam a nossa visão. Mas eu quero dizer, irmãos, que há sabotadores do propósito ou da visão. O que é sabotar? Sabotar é prejudicar de forma oculta e insidiosa, é minar. Sabotar é dificultar ou prejudicar uma atividade por meio de resistência passiva. É agir astutamente contra alguém ou contra algo. Isso é sabotar. Há sabotadores da visão. Eu estou certo de que eu estou falando aqui a pessoas que ao longo das suas vidas foram sabotadas. Tantas palavras de desânimo, de descrédito, de desvalorização, sobretudo palavras sabotadoras geradas no ambiente de maior impacto na vida de uma pessoa, que é o ambiente da família. E aquilo que a gente ouve do outro entra em nós e nos tornamos autossabotadores. Pessoas que têm um potencial tremendo, mas que não acreditam em si mesmas, porque ao longo de toda a sua vida foram sabotadas. Quantos estão comigo até aqui?
Você já ouviu essa expressão? Ninguém chuta cão morto. Você já ouviu? Você já ouviu essa expressão? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. São expressões que apontam para o fato de que o que dá fruto, o que está avançando, há de enfrentar inevitavelmente oposição, especialmente quando aquilo que a gente faz começa a avançar e dar êxito. E eu quero destacar no texto do capítulo 4, alguns sabotadores, tendo explicado o que é sabotar. Eu quero extrair do texto, para que ninguém saia daqui compreendendo que o pastor falou uma porção de coisas que não fluem da Escritura. O que eu estou tentando fazer debaixo da graça de Deus é ajudar você a entender que Neemias enfrentou, ele teve um embate com sabotadores. E já adianto dizendo, a importância da convicção de um propósito é o que segura a pessoa diante da sabotagem. Em outro momento eu vou falar da segunda engrenagem, que é a engrenagem da oração. Como Neemias orava. Aliás, o livro de Neemias é um livro que vale a pena ser estudado sob o ponto de vista de administração. Nós vamos falar do poder da cooperação, que é uma outra engrenagem importantíssima. Mas hoje, porque eu quero terminar o culto pelo menos 15 para o meio-dia, para você ter tempo de comer aquela comida gostosa que a sua mãe está preparando. Quais são os sabotadores que Neemias enfrentou? Primeiro sabotador de um propósito é a zombaria. As pessoas que zombam. Vejam o que diz o verso de número 1. Neemias, ele teve alguns inimigos, Tobias, Sambalate, Gesem. E aqui o texto diz assim: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E o que é que ele fez? Escarneceu. Escarnecer é zombar. É zombar. É mais fácil encontrar zombadores do que valorizadores. Quantas pessoas cresceram num ambiente de tanta zombaria? Nós falamos do bullying que acontece nas escolas, mas eu creio pessoalmente que aquele menino, aquela menina, que às vezes tem alguma deficiência, uma deficiência física, que nasceram com alguma diferença física, se elas são estimuladas, valorizadas dentro de casa, aquilo que os colegas vão dizer de negativo, de zombaria na escola, não terá o efeito proposto, porque a valorização de casa deve ser tão forte, que cancela, que neutraliza qualquer tipo de zombaria que vem de fora. Então, um dos primeiros sabotadores é a zombaria. A pessoa começa um projeto e tem aquele que zomba.
dizendo assim, não vai dar certo, olha lá, que loucura. Você está entendendo? E eu estou aqui tratando do texto, encorajando você a trazer a reflexão para a sua vida prática. Aplicar a sua realidade. Há meninas e meninos que são bonitos, mas não são valorizados em casa. E vão para um ambiente social que é perverso, e ouvem tantas afirmações de zombaria, e começam a se ver a partir da visão de zombaria do outro. Instaura-se dentro dessa pessoa uma autossabotagem. Entende? E mesmo que não sejam bonitos, porque há pessoas que na perspectiva humana não têm tantos atributos de valorização, mas foram valorizadas em casa. Você já viu aquele moço, eu não lembro o nome dele, ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Quem é que já viu esse menino? Na verdade, ele não nasceu necessariamente sem as pernas, nasceu com um pequeno pé, ao qual ele se refere como nadadeiras. É aquele tipo de pessoa que seria objeto de bullying para a vida toda. Mas ele cozinha, ele nada, ele se casou, ele tem filho. Você sabe por quê? Porque embora fisicamente tudo o levasse a ser um indivíduo marcado pela autossabotagem, pela desvalorização, pela zombaria, mas dentro de casa ele foi valorizado. Ele não se permitiu se ver a partir da ótica dos outros. E eu me lembro de ter visto aquele moço, eu não me recordo o nome dele agora, mas eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Quem é que sabe de quem eu estou falando? Eu me lembro de ver aquele moço falando para um grupo de alunos numa escola, ele colocado em cima de uma mesa, e ele falando, e aquele auditório de meninos e meninas chorando. Sabe por quê? Porque ali estava alguém com tantas limitações físicas, mas pleno de vigor na sua mente, porque tinha propósito. O segundo sabotador do propósito, amém, gente? Se o Espírito Santo nessa manhã usar a palavra do púlpito para desconstruir, desmontar, desfazer algumas sabotagens que foram incutidas na sua mente e no seu coração, nós daremos toda a glória ao Senhor. O segundo sabotador do propósito, sabe qual é? É a contaminação. Verso 2. Você sabe o que é que esse Sambalate fez? Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Disse na presença. Sabe o que é isso? Há pessoas que buscam sabotar e buscam contaminar. Falam para um, falam para outro, e essa atitude não é outra que não uma influência negativa.
O influenciador negativo é aquele que traz o outro para ver a situação a partir da sua lente, da sua ótica. Isso acontece muito. É aquele que fala mal de um projeto, de uma visão, na presença dos outros. Fala mal do outro na ausência dele. Isso é muito fácil acontecer de pessoas que amam falar mal do seu líder, mas não têm coragem de olhá-lo nos olhos e falarem para ele aquilo que falam às ocultas, nas sombras dos corredores. E isso provoca sabotagem. Então é o segundo sabotador. Como eu tenho mais 10 minutos para eu pregar, eu tenho que andar mais rápido. Esse ar está tão fraquinho. Terceiro sabotador. Você sabe qual é? É a alimentação da baixa autoestima. Porque não é apenas a zombaria, não é apenas a contaminação. Cuidado com quem você lida. Não só no ambiente da igreja, mas no ambiente da escola. Quem você permite que lhe influencie? Os antigos dizem assim: dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Quem você permite que influencie você? Há meninos que entram no caminho perverso das drogas, porque permitiram a influência do colega. Você sabe que um dos mecanismos que leva um jovem, um adolescente às drogas, é quando ele vai estudar na casa do colega e junta lá uma turminha. Pai, fica atento para isso. Aí um deles diz assim: ó, eu descobri um negócio aqui, é uma maconhazinha. Aí o menino fica assim meio assustado. A adolescência é a fase da aventura. Aí vamos enrolar aqui o baseado, vamos fazer escondido. Eu acredito que eu estou falando aqui para alguns antigos que nesse impulso da curiosidade já fumaram muito cigarro de papel, escondido no banheiro. Aí o ambiente onde todos estão movidos da curiosidade, e tem um que começa a influenciar, vamos só provar, e está lá um menino que ele sabe que está errado, mas ele é contaminado. E aí vem o terceiro sabotador, que é a alimentação da baixa autoestima. Olha o que é que esses camaradas faziam. Verso 2. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Quais foram as palavras? Que fazem estes fracos judeus? Você viu aquelas duas imagens que eu coloquei domingo passado? Primeiro daquele menino negro, e faço referência a isso porque você vê uma minoria, de negros numa faculdade de medicina. Curso de medicina é curso para rico, ou para um pai que vai ter que ralar muito para pagar uma mensalidade que muitas vezes é acima do seu salário. Eu coloquei a foto desse menino, o Mateus,
25 anos, estudando em casa, sem luz elétrica, sem internet, estudando com uma luz fraca, talvez de um lampião. Talvez alguns nem saibam o que é um lampião, ou de uma vela. E o menino conseguiu passar para a medicina na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Quantas palavras, quantos sabotadores não devem ter sido lançados na mente dele. Você não vai conseguir. Como? Medicina. Você não vai conseguir. Mas está lá, Deus, medicina, UFRB. Provavelmente seja um menino crente. Que fazem esses fracos judeus. Eu coloquei uma segunda imagem. Essa segunda imagem é de uma figura que você não conhece. Esse senhor que você está olhando ali foi pedreiro. Com 24 anos ele entendeu que ele precisava dar uma guinada na vida dele. Começou a estudar, formou-se em direito, continuou a estudar, e com 39 anos, esse moço, saído, oriundo de uma família pobre, foi empossado juiz de direito. Quantas palavras, eu imagino ele dizendo lá para os seus colegas pedreiros: eu quero ser juiz. Quantos devem ter dito para ele: o quê? Você é fraco para isso. Sabotador da baixa autoestima. Olha para mim aqui, irmãozinho querido. Pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que tem na sua mente esse autossabotador de alguém que disse assim: você não vai dar em nada. Aí você disse assim: quando eu crescer eu quero ser. Aí você ouviu: não vai dar em nada. Eu conheço pessoas que são sabotadas em casa. Débora e eu conhecemos um menino que rala para fazer o curso de medicina, está fazendo, a gente ajuda como a gente pode, mas ele tem a sabotagem que vem dentro de casa, da família, que diz assim: você querer ser médico? Que loucura! E a gente joga o camarada para cima. Esse é um sabotador terrível. Está entendendo? Gente, eu estou ministrando a palavra santa de forma prática. Eu quero trazer essa palavra de uma forma muito especial para os jovens desta igreja. Não, mas não apenas para os jovens, para os adultos. Há pessoas que estão paradas, paralisadas. E um dia alguém disse assim: você nunca vai casar porque você é isso, porque você é aquilo, você nunca vai ter família porque você é isso, porque você é aquilo. E dito isso, muitas vezes, uma mentira dita muitas vezes, ela é crida como verdade. Quem disse isso foi um ideólogo nazista, Goebbels, que dizia: a verdade, a mentira dita repetidas vezes é crida como verdade, e a pessoa ouve: você não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, e ela começa a acreditar que não vai conseguir, e a sua autoestima vai lá para baixo, e ela não percebe que foi implantado nela um sabotador. Está entendendo? Mas ao quarto, aliás, aqui no verso 4, a gente percebe isso. Verso 4, quando
Neemias diz assim: ouve ao nosso Deus. O que é que ele diz a seguir? Pois somos desprezados. Eu já fui desprezado. Essa semana eu vi uma reportagem fascinante, de um menino, de uma família pobre, formado, me parece, menino estudioso, enquanto os outros estavam na balada, ele estava estudando, e com 19 anos se formou em advogado, fez o concurso da OAB, passou, e foi fazer a sua primeira defesa diante do juiz. Ele era pobre, foi com uma camisa social, e entra lá no tribunal, os outros advogados bem trajados, terno bem cortado, pessoas que gostam de ostentar, e entra aquele menino. Aí o juiz levantou os olhos, pensou que era brincadeira, falou assim: mas isso que não é brincadeira. Ele foi para defender a causa de uma vizinha, diante de uma grande empresa que queria tomar o terreno dela, e ela morava naquele terreno. Ali ela fez a sua história, por muitos anos ela trabalhando, morando. A sua história era aquele pedaço de terra que aquela grande empresa estava pleiteando, e o advogado muito bem pago para defender a causa da empresa. E entra aquele menino, o próprio juiz olhou para ele com descaso, pensando assim: mas esse menino, aí ele tira da mochila, aliás, ele entrou com uma mochila, tirou um envelope, e dentro do envelope ele apresentou para o juiz todas as suas credenciais. Ele estava legitimamente apto para fazer a defesa de uma mulher pobre. Começou a falar, e quando ele começou a apresentar os seus argumentos, aqueles que estavam dando risinho, zombando do menino, foram ficando mais sérios. Chegou o momento da apresentação das provas, e o advogado da grande empresa apresentou as suas provas, com assinaturas, dizendo que havia legitimidade da empresa requerer aquele terreno. E foi dada a oportunidade para aquele jovem advogado. Ele apresentou o argumento dele, dizendo assim: excelentíssimo juiz, essas assinaturas não conferem com as assinaturas reais, essas assinaturas foram forjadas, e aqui estão os documentos que atestam isso. Ao final do processo, aquele indivíduo que todo mundo zombava, o juiz deu ganho de causa para ele e fez um adendo, pedindo desculpas e elogiando a eficiência, a eloquência, a postura de um garoto recém-formado, de uma família pobre, de uma mãe pobre que o sustentou na universidade, mas ele não permitiu que o sabotador da zombaria entrasse na sua mente. E ele venceu. Gente, eu vou parar o sermão aqui, porque eu disse que eu ia terminar o culto para você almoçar em casa. E eu quero falar mais sobre isso, para ajudar você que está sendo sabotado. Nós vamos extrair aqui do texto 7 sabotadores. Então tem muita coisa pela frente. Quem aqui de alguma forma se identifica assim: eu acho que em alguma circunstância eu estou sendo sabotado? Levanta a mão, corajosamente, bem alto. Olha só, tem gente que às vezes está, mas não admite.
sendo sabotado. Talvez sabotado a vida toda por um marido que humilha a esposa, a trata como uma coisa. Hoje de manhã eu abracei minha esposa e disse para ela que ela é a pessoa mais importante da minha vida. Eu falo de púlpito, não como um clichê para impressionar, não somos um casal perfeito. Mas eu entendo que esse tipo de fala, além de ser pura verdade, nós nos falamos isso um para o outro, mas é algo que joga a pessoa para cima. Quantas mulheres são tratadas como coisas? Quantas mulheres que só são valorizadas no momento do sexo, sentem-se como uma coisa, como uma carne. Às vezes sentem-se como violentadas emocionalmente. Sabotadores. Quantos jovens que têm sido sabotados, autossabotagem. Eu venho de uma família simples. Como eu gostaria, eu falei domingo aqui, não vou pedir hoje que os jovens se levantem, mas eu falei aqui, eu gostaria que daqui saíssem jovens que se dedicassem e se tornassem juízes justos, para não cometerem a covardia que estão fazendo com aquelas pessoas, e uma delas que pegou uma pena de 14 anos, por escrever, perdeu o mané com batom, que com água e sabão sai. Aí o político que tentou contra a mulher, tentou estuprar, e parece que a filha pega 8 anos de cadeia. Você consegue entender? Como eu gostaria que nós tivéssemos aqui advogados justos. Como eu gostaria de ter aqui jovens que vão despontar na vida social com uma bagagem cristã, com propósito. Porque, meus irmãos, é a postura dessa geração que vai mudar esse país. Vamos ficar em pé. Eu queria terminar 15 para o meio-dia, estou terminando 11 para o meio-dia, pelo relógio que está lá. E se está sendo bênção para você, você vai voltar domingo. Amém? Quantos aqui foram abençoados por essa palavra? Mas dá tempo de orar. Você que de alguma forma percebe, pastor, há alguns sabotadores na minha mente, ore por mim. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Venha corajosamente e a gente vai encerrar orando. Não tenha vergonha não, porque a palavra de Deus, você sabe o que é sabotador para você. Você pode ser o adulto, mas está travado numa área da sua vida porque tem uma sabotagem que foi cunhada dentro de você. Chegue mais à frente, por favor. Venha com coragem. Não é vergonha. Não é vergonha. Ó Deus, de forma muito segura e solene, nós estamos em Tua presença, buscando entender como Neemias foi alvo de sabotagem. Gente que zombava dele, que tentava provocar baixa autoestima, fracos judeus. O que é que eles vão conseguir?
e tantas outras formas e mecanismos de sabotagem que foram todos repelidos, resistidos, sobretudo por meio da oração, porque diante de cada palavra de sabotagem, Neemias dizia: ouve, ó Deus, e a oração cancela, a oração neutraliza, mas também ele se posicionou. E eu oro por esses irmãos que reconhecem elementos de sabotagem, de autossabotagem, que talvez os tem colocado numa vida financeira sofrível, que os tem colocado num conflito emocional gigantesco, que talvez os tenha colocado na solidão. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo que veio trazer vida e vida em abundância, eu oro para que estas palavras e estas ministrações ajudem estes irmãos a não apenas identificarem quais são os seus sabotadores, mas que tenham uma atitude dizendo: eu não permito mais. Eu não permito mais esta sabotagem na minha mente, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Cancela, meu Deus, cancela toda palavra de sabotagem, cancela toda influência sabotadora. Ó Deus, o Senhor deu esta palavra ao teu servo para ministrar a esta congregação, e que saiam daqui prontos para buscarem ajuda. Não é um mecanismo fácil, mas há necessidade de atitude. Eu oro para que saiam daqui com atitude, pisando firme, dizendo: eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Obrigado pela experiência desse culto, Pai. E agora eu quero orar por todas as mães aqui presentes, que o Senhor possa guardá-las. Nós as abençoamos em teu nome, pedindo que tenham um dia feliz e abençoador. Talvez algumas não serão procuradas por seus filhos, porque há filhos ingratos, é verdade, porque há filhos que não valorizam, é verdade, mas isso também se torna um sabotador. Que elas sintam a serenidade de terem feito o seu melhor. Que o Senhor nos leve em paz. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos dar uma bonita salva de palmas para as mães, para todas as mães aqui presentes. Deus abençoe, vão em paz, um bom almoço para todos.